Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha, jornalista, e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante quando falamos de cuidar das pessoas de forma completa e garantir um direito fundamental, a saúde bucal dentro do SUS. O nosso convidado é Edson Lucena, dentista, coordenador geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovana. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui e poder conversar sobre essa importante política, que é a Política Nacional de Saúde Bucal. Muito bem-vindo, doutor Edson. Bom, por muito tempo a saúde bucal ficou meio deixada de lado nas políticas públicas, né? Mas isso vem mudando, principalmente com a criação da Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida como Brasil Sorridente, que faz parte do SUS. Então, eu queria pedir para o senhor explicar um pouco para a gente como funciona essa política e por que ela é tão importante. Eu acho que você faz um resgate importante, porque quando lançou-se a Estratégia Saúde da Família, na época PSF, Programa Saúde da Família, em 94, incorporaram os profissionais da medicina, da enfermagem e esqueceram da boca. E isso só foi ser resgatado quase 10 anos depois. Em 2001, 2002, as primeiras equipes foram implantadas na atenção primária. Então, de fato, a ausência da saúde bucal, dessa responsabilização, dessa incorporação enquanto política pública, isso durante muito tempo, né, isso ficou à margem. Eu quero ressaltar, né, que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal, único e gratuito, com acesso à odontologia, com acesso à saúde bucal de forma integral, né? Então isso não é pouco, isso é um desafio enorme para o Brasil assumir, ter essa responsabilidade de garantir o cuidado em saúde bucal para toda a população, e isso é reconhecido, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde. Essa semana está tendo a Assembleia Mundial da Saúde, e um dos eventos que está sendo discutido, a saúde bucal, o Brasil teve espaço de fala, de apresentação, foi o primeiro a abrir essa discussão, que é a OMS está lançando a Coalizão Mundial pelo acesso universal à saúde bucal. Eles estão trabalhando com o slogan "Sem saúde bucal não há saúde". E aí o Brasil tem trabalhado como uma grande referência por tudo que vem construindo a partir do Brasil Sorridente, né? E essa Política Nacional de Saúde Bucal, que a partir de 2023 ela foi incorporada no Sistema Único de Saúde, ela é obrigatória a ser ofertada, né? Não é mais uma vontade ou não do gestor do momento querer ou não ofertar, ela passou a ser incorporada dentro do Sistema Único de Saúde, né? A partir da lei que incluiu. E é isso, assim, quando a gente fala do Brasil Sorridente, a gente está falando daquela política completa, integral. A gente está falando daquela política onde ela tem o eixo da atenção primária, que é aquela responsabilização pelo território, nos bairros, próximo às residências das pessoas, que é a equipe de saúde bucal, que muitas vezes ela utiliza as unidades móveis, esse equipamento que permite, ao invés da população se deslocar 10, 5 quilômetros para ir a uma unidade, o dentista é quem vai, especialmente quem é de zona rural, ribeirinha, sabe muito bem o que é isso, né? A gente tem também, dentro da política, o eixo da atenção secundária, onde a gente vai ter a oferta de centros de especialidades, a oferta de prótese dentária, os laboratórios, né, por meio dos laboratórios regionais, o atendimento especializado a paciente com necessidades especiais. A gente tem o eixo da atenção especializada do ponto de vista hospitalar,
né, onde a gente tem a odontologia hospitalar, o atendimento de fissurados, o atendimento hospitalar de pacientes com necessidades especiais, e aí os diversos outros eixos do monitoramento e avaliação, um outro importante eixo da vigilância em saúde, que trabalha tanto os levantamentos epidemiológicos. O Brasil ele mantém uma série histórica de levantamentos epidemiológicos, né? A gente sabe a condição de saúde bucal da população, a gente planeja com base em dados epidemiológicos, e isso poucos países conseguem ter uma periodicidade regular. A fluoretação das águas, uma outra grande bandeira do Brasil Sorridente, para que os municípios floretem as águas. Trabalhar a segurança do paciente, e aí acho que só para finalizar essa minha parte inicial, tem um importante eixo da promoção e prevenção, onde a gente trabalha com o programa Saúde na Escola, odontologia de mínima intervenção, diversas ações coletivas, né? A gente tem um eixo de reestruturação, que são compras, doações de equipamentos. Então, percebam o tamanho que é uma política, que é essa Política Nacional de Saúde Bucal, percorrendo todo o eixo do Sistema Único de Saúde em todas as suas vertentes. Isso mesmo. Doutor Edson, é uma grande satisfação receber o senhor aqui, né, já que o senhor representa essa pasta da saúde bucal dentro do Ministério da Saúde. E muitas vezes ainda existe uma percepção social de que a saúde bucal se limita ao tratamento odontológico curativo. Como ampliar essa compreensão da população sobre a saúde bucal enquanto componente da saúde integral? Eu acho que a gente tem, por meio do Brasil Sorridente também, trabalhado especialmente com um conceito, que tem um professor Carlos Bottazo, da USP, de São Paulo, e que ele tem, desde o início da década de 90, que ele vem trabalhando, que é a questão da gente mudar o nosso olhar odontológico para um olhar de saúde bucal coletiva. O que é isso? Assim, é a gente tirar o olhar simplesmente dente e boca e passar a incorporar outras funções que a boca nos permite, as funções sociais. E aí eu estou falando de funções de comunicação, expressão. Então, a boca ela tem uma função central da fala, da linguagem, do sorriso, da gente expressar as nossas emoções, né, da sociabilidade, que quando eu estou falando disso, estou me referindo às rituais culturais, às relações familiares, de trabalho. Ela tem uma subjetividade incorporada que é essencial, como, por exemplo, a perda dentária, né? Então, você quer saber como é o histórico dessa pessoa, a boca ela diz muito sobre o que ela passou na vida, né? Então, fora a inserção social para o trabalho, imagina um garçom, um cozinheiro que não tem o dente, como é que ele consegue, né, ter o seu emprego. Então, é essencial, né, a gente ultrapassar, a gente mudar, a gente ampliar esse olhar da saúde bucal para além do dente, da boca, então para além da odontologia. E esse olhar, a gente precisa trabalhar tanto do ponto de vista dos profissionais, dentistas, técnicos e auxiliares, quanto da população, né, para que a gente consiga ter esse olhar mais integral do que representa a saúde bucal. Porque aí a gente vai poder enfrentar os problemas de saúde bucal a partir da complexidade que ele exige, né, e não apenas com um olhar técnico. O senhor acompanhou de perto, né, as diferentes fases do Brasil Sorridente, ajudou na construção dessa política, no seu fortalecimento. Como é que o senhor acha que ela evoluiu ao longo dos anos? Qual que é a sua análise da política? Eu me sinto um felizardo por ter conseguido acompanhar. Eu me formei em 2005, assim que eu me formei, fui trabalhar num município a mais de 8 horas de João Pessoa, numa zona rural, então dentista do Saúde da Família, e aí depois fui dentista da capital, coordenador, tornei-me assessor da coordenação, fui para a academia, voltei agora como coordenador. Eu acho que em todos esses meus espaços eu consegui trabalhar com esse olhar, poder colaborar com a Política Nacional de Saúde Bucal nos diferentes espaços que eu estivesse, desde da atendimento clínico,
quanto na academia, formando pessoas, trabalhando os alunos nos estágios, qualificando os serviços, treinando, e a gente percebe o quanto que o Brasil Sorridente é, ele tem sido incorporado como prática desses profissionais, como uma responsabilização dos profissionais de saúde bucal em melhorar a condição de saúde bucal. Então, a gente conseguiu avançar numericamente em números de equipes, números de serviços especializados, ampliamos um olhar, um cuidado hospitalar, que até então não se tinha, mas para além desses números, né, acho que a saúde bucal, ela ganha um espaço dentro do Sistema Único, um respaldo dos gestores, da população, sobre a importância que se tem, a necessidade de se ofertar esse cuidado. E só fazendo, né, falando um pouquinho da minha atuação como promotora da saúde, Cris, eu passei a vistoriar as unidades básicas de saúde. E aí foi quando eu vi, numa unidade básica, né, na grande maioria das unidades, existe, né, o consultório do dentista com as cadeiras, existe o escovário, em que as equipes de saúde bucal elas ensinam as crianças a escovar os dentes. Então, isso é muito real. Né? Então, assim, é importante a gente trazer essa informação para a população. Mas isso também é novo, não é, doutor? É relativamente novo, mas assim, esse olhar do SUS, do Sistema Único de Saúde, como o doutor Edson está colocando, né? A saúde bucal é muito importante. A prevenção, né? A gente vê aí questão de câncer de boca ou tantas outras doenças que entram pela boca, né? Então, assim, a gente precisa mesmo cuidar da nossa saúde bucal, né? Às vezes a gente esquece um pouco, mas a gente precisa ter esse olhar, né? E o SUS vem se estruturando para ofertar esse cuidado. E a atenção primária à saúde, ela ocupa a posição estratégica na organização do cuidado dentro do SUS. Qual que é o papel, doutor Edson, das equipes de saúde bucal dentro da estratégia da saúde da família? Giovana, e eu, aproveitando um pouco do que você traz, eu costumo dizer assim que a saúde bucal, a saúde, ela começa pela boca, mas ela não pode acabar pela boca. Então, assim, da mesma forma que o dentista não pode se restringir ao cuidado só na boca, ele tem que olhar o paciente como um todo. E aí, eu acho que essas equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família criou um ambiente, criou um tipo de serviço que faz com que o dentista amplie o seu olhar para além da boca. Esse é o espaço ideal para a gente cuidar das pessoas, além de cuidar do dente. O que eu quero dizer assim? Ele fez com que o dentista saísse mais daquele consultório, das quatro paredes, e pudesse discutir um cuidado em saúde bucal no território. O que adianta eu chegar para uma criança, ensinar como é que ela tem que escovar, mas chega em casa, ela só tem uma escova para ela e para as 5 pessoas da família, né? Como é que eu vou orientar uma família a comer menos doce se é o que é mais barato na escola? É mais barato comprar um refrigerante ou um suco? É mais bolacha, barato, né? Essas O açúcar, bolachas. né? O açúcar que é Isso. dado, até para alimentar, porque sim. não tem uma carne, né, para Pra oferecer, sustentar. né? Sim, e o vínculo que essa modalidade, né, essa estratégia de saúde da família permite criar, ela é terapêutico. Então, assim, se eu tenho um vínculo com aquela família, com aquela comunidade, elas tendem a seguir o que eu estou orientando, as minhas orientações vão ser mais baseadas na sua realidade, então é uma relação individual e que bastante efetiva. E quando a gente está falando da estratégia do dentista, né, da equipe de saúde bucal, acho que isso é importante também a gente ressaltar. A gente não está falando só do dentista, tem um papel primordial os auxiliares e os técnicos em saúde bucal. E aí, quando a gente está falando dessa equipe na atenção primária, a gente está falando de ações que eles vão desenvolver de promoção de saúde, por exemplo, quando eles vão discutir a obesidade ela vai impactar nas doenças da gengiva. Mas eu trabalhar a obesidade, eu não vou estar só olhando
as questões gengivais. Eu estou olhando outros problemas cardiovasculares, por exemplo, que isso vai estar. Então, trabalhar a promoção da saúde, né? Trabalhar a prevenção de doenças. Na atenção primária, eu trabalho a manutenção da saúde, o diagnóstico, a reabilitação. Então, tudo isso, assim, não dá para a gente achar que trabalhar na atenção primária é fazer o básico, mas aquele básico pejorativo. Porque a complexidade que se tem, por exemplo, de eu fazer uma restauração no dente anterior de uma mulher que foi vítima de violência, do ponto de vista clínico, isso é o mesmo procedimento. Mas, por si só, isso não resolve o papel do dentista. Ele tem que se envolver no motivo que levou aquilo, né? Então, é a possibilidade do dentista, como tem um colega da UFPB que fala assim, do dentista virar agentista, né? Então, de cuidar de gente e não só de dente, né? Isso é importantíssimo, né? Porque a gente está falando de gente mesmo, né? Um outro avanço importante, né, dentro do SUS foi a criação dos Centros de Especialidades Odontológicas, os CELS. Qual que é o papel desses centros na rede de atendimento? O Brasil Sorridente, na verdade, quando ele foi lançado em 2003, 2004, foi a partir de uma inauguração de um centro de especialidades odontológicas, né, em Sobral, no Ceará, e a especialidade é algo muito nato, assim, da odontologia, né? A odontologia sempre teve muito ligado à especialidade. Então, assim, quando a gente se forma, a gente já se forma querendo saber qual é a especialidade durante o curso que a gente vai. Então, é um olhar muito da especialidade. No entanto, isso era muito distante da saúde da população no serviço público, né? Então, se elas precisassem fazer um canal, não tinha que fazer extração. Se o dente estava mole, precisava cuidar da gengiva, não tinha que fazer extração. Então, aquele karma que o Brasil teve, né, durante muito tempo, Brasil, o país dos desdentados, era justamente isso, assim, a falta, especialmente a falta de ofertas de serviços especializados, né? E aí, com a criação dos CELS, né, esse serviço que vai complementar, que vai garantir, que vai dar continuidade ao atendimento da atenção primária, é extremamente importante, porque ele tem um adensamento tecnológico um pouco mais da atenção primária, o que vai permitir fazer especialidades, fazer outras áreas e dar continuidade daquele cuidado. E o melhor é que aquela oferta vai permitir com que as pessoas percam menos dentes, né? Vai permitir, por exemplo, que aquele paciente com necessidades especiais, que eu não consigo atender no modo convencional, ou ali eu não tenho um especialista nessa área na atenção primária, o CEL garante. Ou então, a parte do diagnóstico do câncer de boca, cirurgias, então todos esses atendimentos especializados, os CELs garante. E atualmente a gente conta com mais de 1.200 centros de especialidades odontológicas. A gente não está totalmente satisfeito com esse número, então por isso a gente trabalha constantemente para cada vez mais ampliar. E, doutor Edson, já encerrando, eu gostaria de abordar até o que o senhor já trouxe, né? Às vezes uma dimensão que às vezes fica um pouco invisibilizada dentro da saúde bucal, que é o atendimento às mulheres em situação de violência. E considerando que grande parte das agressões físicas atinge, né, a região da face e cavidade oral, e o SUS oferta, né, todo esse atendimento a essa mulher, como que o senhor enxerga esse papel estratégico das equipes de saúde bucal na identificação também desses sinais de violência e no tratamento dessas mulheres? Bom, eu acho que essa é uma temática extremamente importante para o Brasil enfrentar essa epidemia de violência e a saúde bucal ela tem um papel fundamental nisso, tanto na identificação inicial. Então, aquele vínculo que eu me referi no início, que o dentista cria com as pessoas, né? Então, se eu estou atendendo uma mulher e percebo sinais estranhos, marcas no corpo, a gente consegue identificar se aquele tipo de fratura é de uma queda, provocado por cárie, porque comeu algum alimento duro, ou por violência, né? Então, a gente sabe
né, como foi falado, que uma boa parte, né, dessa problemática atinge os dentes, e uma das formas também da gente tirar, né, acabar com esse ciclo de violência é esse cuidado com a mulher, né, que a saúde bucal pode oportunizar. Então, quando a gente está falando do programa de reconstrução dentária, a gente fez questão de colocar na portaria o que seria essa reconstrução dentária, né, trazendo um pouco daquele conceito que não é simplesmente uma restauração, mas as ações de forma ampla de reabilitação, tanto da função quanto da estética, com vistas a gente devolver a dignidade da mulher, a autoestima, a qualidade de vida dessas mulheres. Então, por isso que a gente tem trabalhado no programa que visa dar o atendimento, acesso em tempo oportuno para essas mulheres. A gente tem uma situação das mulheres que já são vítimas, a atenção que a gente precisa dar, e como as equipes de saúde bucal também têm um papel essencial para identificar esses problemas, né? Então, a gente tem trabalhado nessas duas frentes, e aí a equipe de saúde bucal tem desempenhado um papel importantíssimo também nessa temática. Professora Edson Lucena, coordenador-geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast. Falar de saúde bucal é falar de dignidade, de cuidado completo com as pessoas e de garantir na prática o direito à saúde que está na nossa Constituição. A Política Nacional de Saúde Bucal é uma das experiências mais importantes do SUS, e entender seus avanços, desafios e caminhos que o senhor trouxe aqui para a gente, daqui para frente, é essencial para todos nós que defendemos a saúde pública. O roteiro desse episódio é de Giovana Caroni e quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 13 de julho. Você encontra a gente nas principais plataformas de streaming e na Rádio MP. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.